Olá, pessoal da Química Orgânica 1 do curso de Bacharelado em Química. Sejam todos bem-vindos a essa videoaula. Nessa videoaula eu quero falar com vocês sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. E quando eu falo em hidrocarbonetos, eu estou falando dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos e também vou falar dos aromáticos. Mas antes vamos ver aqui os alcanos. Todos eles têm fórmula geral CnH2n mais 2. O que significa isso? Significa o seguinte, que o número de hidrogênio em relação ao número de carbonos vai ser sempre o dobro somado de 2 unidades. É isso que quer dizer. E aí a gente pode representar essas substâncias, esses alcanos, na forma de estrutura de Kekulé, ou na estrutura condensada, ou no modelo de bola e bastão, ou ainda nesse modelo em perspectiva. Esse modelo em perspectiva a gente vai ver daqui umas 2 aulas no máximo, tá? Mas aí também tem os alcenos, e os alcenos têm fórmula geral assim, CnH2n. O que significa isso? Que o número de hidrogênio é sempre o dobro do número de carbonos. E a gente pode representar pela estrutura de Kekulé, pela estrutura condensada, pelo modelo de bola e bastão, ou ainda pelo modelo em perspectiva. E aí vem os alcinos, que tem fórmula geral CnH2n-2. Qual o significado disso? Bem parecido com os demais. Significa que tem o dobro do número de carbonos, o número de hidrogênio é o dobro de número de carbonos, subtraído de 2 unidades. Se aqui tiver 10 carbonos, aqui vai ter quantos? 2 vezes 10 menos 2, ou seja, 18 carbonos. E a estrutura condensada é dessa forma aqui, a estrutura de Kekulé, o modelo em perspectiva e o modelo de bola e bastão. E por fim os aromáticos. E nesse caso aqui eu coloquei um aromático mais simples, né, que é o benzeno. Tem estrutura condensada dessa forma, tem estrutura de Kekulé dessa forma, modelo em perspectiva e modelo de bola e bastão. Sobre os aromáticos nós vamos ter uma aula muito especial só sobre os aromáticos, tá bom? Então vamos adiante. Agora, vamos falar sobre nomenclatura, então, dos alcanos, ou seja, aqueles que têm fórmula geral CnH2n mais 2. E assim, nós vamos aprender a nomear os alcanos que possuem ramificações e os que não possuem ramificações. Os que não possuem ramificações, a nomenclatura é muito simples, é sempre um prefixo seguido de um sufixo ano. Esse sufixo é o sufixo ano. Então é bem simples. E como que funciona esse prefixo aqui? Isso aqui depende do número de átomos de carbono. Então vai ser o prefixo met se tiver só um carbono na cadeia. Vai ter o prefixo et, no caso de 2 carbonos. Prop, no caso de 3 carbonos. But, no caso de 4 carbonos, e assim por diante. Eu coloquei aqui nessa tabela até 20 carbonos, tá? Que eu acho que é suficiente. E como que seriam os exemplos disso? Seriam esses aqui, ó. Metano, quando tem 1 carbono, etano, 2 carbonos, propano, 3 carbonos e assim por diante. Até aqui o exemplo com 13 carbonos, que é o tridecano, 14 carbonos, tetradecano, 17 carbonos, heptadecano e assim até chegar a 20 carbonos, que é o eicosano. Mas isso aqui é no caso do quê? Daqueles alcanos que não possuem ramificações. Agora, e o caso, como que seria naqueles casos que possuem ramificações? Aí tem umas regrinhas a serem seguidas. Antes de entrar nas regrinhas de como nomear cadeias de alcanos ramificadas, vamos lembrar o que é ser ramificado. É possuir carbono quaternário ou terciário. Mas vamos lembrar o que é carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Primeiro os carbonos primários. Tá vendo esse caso aqui, ó? Deixa eu só destacar, né? Tá vendo esse caso aqui, ó? Esse carbono aqui está ligado somente a um átomo de carbono diretamente. Então ele é um carbono primário. E esses hidrogênios que estão ligados a esse carbono primário também são chamados assim, hidrogênios primários. Então tem aqui, ó, esse caso aqui, esse outro caso, pelo mesmo motivo, ó, só está ligado a um carbono. Aqui só está ligado a um carbono, aqui também. Então todos esses carbonos que estão em vermelho aqui são carbonos primários. Aí existem também os carbonos secundários e terciários. Esse aqui que está em azul, por exemplo, é chamado de carbono terciário. Por quê? Porque ele está ligado a 3 átomos de carbono, diretamente ligado a 3 átomos de carbono. Por isso é chamado de carbono terciário. E esse hidrogênio também é chamado de hidrogênio terciário. Já nesse caso aqui, ó, esse carbono aqui é chamado de carbono secundário, com seus hidrogênios secundários. E esse aqui, por último, é o carbono quaternário.
tá? Porque está ligada a outros 4 átomos de carbono. Então é assim que a gente chama. Agora, sabendo disso, vamos às estruturas ramificadas, né? Isso aqui é uma estrutura ramificada. Então vamos lá aprender todas as regras que a gente precisa saber para nomear alcanos ramificados. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que saber fazer é nomear a cadeia, assim, classificar a cadeia mais longa, descobrir qual é a cadeia mais longa para você poder nomeá-la, né? Então você pode encontrar alguma coisa como isso aqui, nesse tipo de estrutura, né? Que eu acho muito ruim, mas pode encontrar. Isso aqui pode ser escrito assim, essa forma de escrever, a forma condensada. Ou ainda nessa forma aqui, né? Que usa só linhas. Essa aqui é a mais comumente encontrada nos livros de química orgânica. Mas o que a gente faz? A gente pega e nomeia. Primeiro classifica qual vai ser a cadeia mais longa, para depois nomear. E a cadeia mais longa vai ser aquela que tiver maior número de carbonos enfileirados. Pode fazer curvas ou pode não fazer curvas. Olha o exemplo aqui, né? Eu posso numerar essa cadeia dessa forma aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que está aqui em preto. Isso aí como sendo cadeia principal. Ela vai ser a cadeia principal se ela for a mais longa. Mas também pode nomear isso aqui, pode numerar assim, classificar como cadeia principal essa que está aqui numerada em verde. Por quê? Porque ela também chegou até número 6. Mas geralmente quando dá empate assim, a gente deixa como cadeia principal a cadeia que está na horizontal. Não que isso seja uma regra, é só uma questão de estética, tá? Não é regra. Então essa aí eu deixei como sendo cadeia principal. Aí para nomear isso aqui, né, depois de classificar como cadeia principal, aí a gente pode nomear. Nesse caso aqui, a cadeia principal vai ser chamada de hexano. Essa é a cadeia principal. E isso aqui é a ramificação. E aí tem uma nomenclatura especial para as ramificações. Nesse caso aqui, ó, essa ramificação, que também é chamada de substituinte. Por que é chamada assim? Porque substituiu um hidrogênio por um grupo metil aqui. Como assim metil, professor? Porque só tem um átomo de carbono e a ramificação. E quando tiver só um átomo de carbono e for uma ramificação, vai ser chamado de met, de um átomo de carbono, il, por ser uma ramificação. Olha aqui, ó, outras ramificações que a gente pode encontrar. Essas aqui são as mais comuns, né? São as mais comuns. Então, se tiver só um carbono é chamado de metil. Se tiver 2 carbonos, etil. Se tiver 3 carbonos, olha só, aqui ó, tem 3 carbonos. É propil, mas aqui também tem 3 carbonos. Então, por que não seria só propil? Porque eles são diferentes. Se são diferentes, tem que ter nomes diferentes. E aí, como é que a gente separa isso disso aqui? Como é que a gente nomeia esse em relação a esse? A gente usa o prefixo iso aqui. Quando tiver CH3, CH3 e um CH, e aí segue aqui para baixo a ramificação, a gente chama de iso. Em todos os casos, olha para esse caso aqui, ó, já com 4 átomos de carbonos. Se são 4 átomos de carbono, então a gente tem o prefixo but. E por ser uma ramificação, il. E também é chamado de N-butil, porque essa valência livre está no primeiro carbono aqui, no carbono primário. Agora, se tiver no carbono secundário, aí é sec-butil. Ou pode acontecer isso aqui também, tá vendo aqui, ó? Pode acontecer isso aqui também. Veja aqui, ó, CH3, CH3, CH. Como é que a gente chama isso? Iso. CH3, CH3, CH. Como é que a gente chama isso? Iso. E por que butil? Porque tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbonos no total. Então, por isso é isobutil. Se tivesse 5 átomos de carbono, assim, ó, desse jeito aqui, ó, CH3, CH3, CH, aí mais um CH2 e outro CH2, aí valência livre. Aí a gente chamaria de isopentil. Se fossem 6 carbonos, isohexil. E assim por diante. Agora dê uma olhada nisso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A valência livre aqui, ó, tá no carbono terciário. Por isso isso aqui é chamado de terquebutil, ou alguns autores chamam de terbutil, tá bom? Agora dê uma olhada neste caso aqui também interessante. Veja que a valência livre está ligada a um carbono. Esse é um carbono quaternário. Então isso aqui é chamado de quê? Neopentila ou neopentil. Tem outros dois aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, outras 2 ramificações que são importantes.
né? Na verdade, 3 são extremamente importantes. O ciclohexil, veja aqui, ó, que não tem essas duplas internamente aqui nesse que está em vermelho, que é o ciclohexil. E olha para isso aqui, ó, parece o benzeno, mas se chama fenil. E esse aqui, ó, que é chamado de benzil, veja que a valência livre está num carbono que está ligado ao benzeno. Isso aqui é o benzil. Já esse aqui, ó, a valência livre está diretamente ligado ao benzeno. Se chama fenil. Mas vamos agora nomear alcanos ramificados, e uma vez que a gente já deu uma olhadinha então nessas possíveis e mais comuns ramificações. Então vamos lá. Então, uma regra muito importante é numerar a cadeia mais longa, começando pela extremidade da cadeia mais próxima do substituinte. Vamos ver como que é isso? Então olha aqui, ó. Tem assim, ó. A cadeia mais longa vai ser essa daqui, ó. Tá vendo aqui? Vou até fazer aqui uma coisa. Ops. A cadeia mais longa, deixa eu pegar aqui um marca-texto. A cadeia mais longa vai ser essa daqui, tá? Desculpa eu ficar tudo torto assim, porque eu não tenho a canetinha, só tenho o mouse. Então fica assim mesmo. Então essa aqui é a cadeia mais longa. Então como é que a gente vai numerar? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? A gente vai numerar de tal maneira que essa ramificação que aqui está, essa ramificação aqui, ó, caia no carbono com o menor número possível. E isso acontece quando a gente numera da esquerda para a direita. Veja que aqui caiu no carbono número 4. Se fosse o contrário, ia cair no carbono número 5. Então essa é a forma correta de numerar essa cadeia. Veja, se eu fosse dar o nome já para essa cadeia, o nome dela seria 4-metil-octano. Mas já vou ensinar vocês a fazer isso detalhadamente. Nesse primeiro exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, essa regra número 2, nós só estamos aprendendo a numerar a cadeia. Olha para essa outra cadeia aqui, ó. Veja que agora a cadeia mais longa vai ser essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu continuasse aqui, ó, seria 6 e 7. Mas eu vou aqui, ó, a partir do número 5 aqui, ó, vem para 6, 7 e 8. Então essa daqui, ó, que é a cadeia principal. E é assim que a gente vai ter que numerar, ó. De tal maneira que esse substituinte que aqui está caia no menor carbono possível. Isso acontece quando eu começo a numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Se eu numerasse ao contrário aqui, ó, ia cair no carbono, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Ia cair no carbono 5 aqui. Por isso que numera da esquerda subindo aqui para a direita. Desculpe, da direita subindo aqui para a esquerda. Olha para esse outro exemplo. Não esqueça que a gente pode fazer curvas, né? Olha aqui esse outro exemplo, ó, que interessante que é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a cadeia principal. Não tem importância fazer essas curvas todas aqui, tá tudo normal. Outro exemplo, esse caso aqui, ó. Qual vai ser a cadeia principal? A que for mais longa. E de cara a gente já vê que a mais longa é essa daqui, né? Tá vendo aqui, ó? Essa é a cadeia mais longa. Então a gente pega e numera essa cadeia de tal maneira que esse substituinte caia no menor carbono possível. Tá bem? Então essa é a regra número 2. A aplicação dessa regra número 2 a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos agora para a regra número 3. Como nomear esses alcanos ramificados? Agora, olha só, use os números obtidos pela aplicação da regra número 2 para indicar a localização do grupo substituinte. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Estou querendo dizer o seguinte, ó, foi numerado aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numerou da esquerda para a direita porque, dessa maneira, cai no carbono com o menor número possível a ramificação. E aí está, se eu tivesse numerado dessa forma aqui que está em verde, cairia no carbono número 5. E isso não é de nosso interesse, né? Então, vamos ver agora o que vai acontecer. Aqui está, então, a cadeia principal e aqui a ramificação, né? Então, como que se chama essa cadeia principal? Chama-se hexano. Como que se chama essa ramificação? Se chama grupo metil. E qual que é a estrutura, então, desse nome? A estrutura é a seguinte. Sempre vem primeiro o localizador, que é esse número que indica onde está o substituinte. O nome do substituinte, que nesse caso é metil, e o nome da cadeia principal. É por isso que o nome disso aí vai ficar assim, ó. Localizador, que é o 2, o substituinte, que é o metil, e a cadeia principal, que é o hexano.
Olha aqui para outro exemplo, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, onde está o grupo metil? Está aqui, ó, o número 3. O grupo metil, logo depois do número 3, e o nome da cadeia principal, que é o heptano. Então é assim que a gente faz. Vamos para a próxima regra. Aqui está, ó. Quando 2 ou mais substituintes estão presentes, dê a cada substituinte um número correspondente à sua localização na cadeia mais longa. Olha só aqui, ó. Tem 2 substituintes presentes aqui, ó. Esse substituinte aqui e esse substituinte aqui. E aqui está a cadeia mais longa em azul. Como que fica o nome disso aqui? O nome disso aqui vai ser assim, ó, primeira numeração da cadeia, né? Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou poderia ser assim? Não, porque aqui, ó, o substituinte cairia no carbono número 4, enquanto que aqui em cima ele caiu no carbono número 3. E como que vai ficar, então, esse nome aí? Vai ficar assim, ó, 3-etil, 3-metil, hexano. Tá? Que fica desse jeito aqui, ó. 3-etil, 3-metil, hexano. Percebam todos vocês que eu coloquei aqui, ó, em ordem alfabética. A letra E vem antes da letra M, por isso que ficou 3-etil, 3-metil. E jamais 3-metil, 3-etil. Não pode, estaria errado. Agora, pode acontecer assim, ó. Quando 2 ou mais substituintes são idênticos, indique-os pelo uso dos prefixos di, tri, tetra e assim por diante. Então, nesse caso aqui, ó, dá uma olhadinha. Primeiro numerar a cadeia principal, que é essa que está em azul. Grupo metil. Como é que fica isso? 2, não esqueça da vírgula, 3, dimetilbutano. Butano, porque são 4 carbonos. Metil, porque aqui as ramificações seria só um carbono. Olha para esse outro exemplo que aqui está. Ó. Primeiro numerar a cadeia principal. Na cadeia principal tem 5 carbonos. No carbono 2, no carbono 3 e no carbono 4 tem grupos metis. Então fica 2,3,4 trimetilpentano. Outro exemplo aqui, ó, para vocês não ter nenhuma dúvida, né? Fica assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? A cadeia principal, que está aqui em azul, todo o grupo metis aqui, todos eles são metis. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó, veja que tem no carbono número 2 tem 2 grupos metis, então você tem que repetir o número 2, ó, 2, 2, aí repete o número 4 também, ó, 4, 4, tetrametilpentano. Então essas são as regras. Mas temos mais regras? Temos mais regras. Olha para essa aqui, ó. Quando 2 cadeias de comprimento igual competem entre si para ser a cadeia principal, a escolha da cadeia com maior número de substituintes será correta. O que eu estou dizendo? Estou dizendo assim, ó. Dê uma olhada nisso aqui, ó. Tem 7 carbonos aí. Quando tem 7 carbonos aqui, quais são os substituintes? Esses substituintes que estão aqui, ó, achurado em azul. Mas aqui, ó, também tem 7 carbonos. E quantos substituintes tem aqui? Vamos ver? Vamos, ó. Neste caso aqui, que eu estou numerando aqui em alaranjado, tá? Tem quantos substituintes? 1, 2, 3 substituintes. Muito bem. Lá naquele primeiro que foi numerado assim, ó, tinha 2. E agora tem 3. Então, isso aqui tem preferência sobre essa daqui em azul. Vamos para o próximo. Esse que está em preto agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Qual vai ser a numeração correta? Vai ser essa que está em preto, porque essa que está em preto aqui, essa numeração em preto, tem 1 substituinte, 2 substituinte, terceiro substituinte, 4º substituinte. Então, ela tem preferência. Tá vendo como que é? É desse jeito. E como que fica o nome disso aqui? Ó, no carbono 2 tem um grupo metil, no carbono 3, no carbono 5. Então, tem trimetil. Tá? 2, 3, 5, trimetil. E no carbono 4 tem um grupo etil. Então, não esqueçam da ordem... desculpe, não é grupo etil, é grupo propil. Não esqueçam da ordem alfabética. E neste caso aqui, a ordem alfabética é assim, ó. Não é pela letra T de tri, é pela letra M de metil. Então fica assim, ó, 2, 3, 5, trimetil, 4, propil, heptano. Deixa eu só repetir aqui para vocês não esquecerem. Quando você vai comparar a ordem alfabética, nunca é por esse prefixo numérico. É pelo prefixo do grupo metil mesmo. Então é metil e propil que se compara. Ok, vamos a mais um exemplo aqui, ó. Neste caso aqui, como é que ficaria?
olha só como é que fica isso aqui, ó. Tem duas ramificações no carbono número 2 e tem uma ramificação no carbono número 4. Então a gente vai numerar de que jeito? Assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5 que está em preto, ou 1, 2, 3, 4, 5 nesse que está em alaranjado? Vai ser o que está em preto, porque os dois substituintes aqui, ó, caiu no carbono 2. Então, como é que fica isso? Vai ficar assim, ó, 2, 2, 4, 2, tem aqui no carbono 2, depois de novo no carbono 2, e lá no carbono 4. 2, 2, 4, trimetilpentano. Ok, então compreenderam isso? Agora vamos para mais uma regrinha, bem tranquila. Outra regra. Quando ambas as direções levam ao mesmo número para os substituintes, a direção escolhida vai ser aquela que leva ao menor número possível para um dos substituintes remanescentes. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Tá olhando aqui, ó? Isso que está numerado em preto. Se eu numerar isso que está em preto, dessa forma aqui que está em preto, o primeiro substituinte cai no carbono 3. Mas se eu numerar nisso que está em alaranjado, o primeiro substituinte também cai no carbono 3. Empatou? Empatou. Então vamos para o próximo. Qual é o próximo? É o carbono que está aqui, ó. É esse substituinte metil aqui que caiu no carbono 4, se for o que está em preto. Ou que está aqui número 5, se for em alaranjado. Então, qual é a maneira correta? Essa que está em preta. E como é que fica isso? Não esqueçam, vai ficar assim, ó, 6-etil, 3,4 dimetil. Por que eu tenho que começar com 6-etil? Por causa da ordem alfabética. Aí eu cometi um pequeno deslize aqui, eu coloquei pentano, mas não é pentano, é octano, tá bom? Então tá, vamos para o próximo. Próximo exemplo. Olha só, se o mesmo número é obtido em ambas as direções, o primeiro grupo recebe o menor número. Não entendi isso, professor. Então, olhe para cá. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Olha só a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aí vai ser alguma coisa heptano. Por que eu tenho que numerar assim, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e não o contrário? Aqui também cairia em 3, porque quem manda é a ordem alfabética. Cuidado, se alguém te falar que é em ordem de grandeza dos substituintes, isso não corresponde à realidade. É a ordem alfabética que manda. Então aqui, ó, carbono número 3 vai ser numerado assim, ó, da direita para a esquerda, porque aqui é o etil, enquanto isso aqui é metil, tá bom? Então fica assim, ó, 3-etil, 5-metil, heptano. Outro exemplo aqui para vocês, ó. Qual a numeração correta? A numeração correta vai ser aquela que obedece à ordem alfabética, tá? Então aí está, 1, 2, 3, 4, tá? Ordem alfabética. Então como é que fica isso? 2 bromo, 3 cloro, butano, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês, de agora em diante, a nomenclatura de cicloalcanos. Como que seria o cicloalcanos? Então é muito simples. Primeira regra, os cicloalcanos, também chamados de ciclanos, com um anel e nenhum substituinte. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é só contar o número de carbonos na cadeia. Tá? Isso aqui, por exemplo, é o ciclopropano. Tá? Agora, e esse aqui, ó, como é que seria? O ciclopentano. Tem 5 carbonos, ciclopentano. E esse aqui, ciclohexano. Então tá tranquilo. Agora, e se o ciclano tiver uma ramificação? Aí é muito simples, né? É só fazer assim, ó. Por exemplo, isso aqui, como é que se chama isso aqui? Isso aqui tem um CH3 aqui, um CH3 aqui, um CH aqui. Como é que chama isso? Iso. Então o nome disso aqui é isopropil ciclohexano. E esse aqui, ó, é o cloro ciclohexano. E esse daqui, como é que se chama? Tá vendo isso aqui, ó? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Isso aqui é o que mesmo? Isso aqui é o sec-butil. Então, como é que fica isso? Fica assim, ó, sec-butil, ciclopentano. Então, beleza. Agora, vamos a alguns casos mais especiais. Olha só. Quando o ciclano tiver duas ramificações. Olha só. Os cicloalcanos com um anel e 2 ou mais substituintes. Começamos numerando os átomos de carbono do anel partindo do carbono com o substituinte que primeiro, olha só, aparece no alfabeto. Cuidado, não é pela massa atômica desse substituinte, nem pela massa atômica desse substituinte, nem pelo tamanho desse substituinte, ou nome, quer dizer, o tamanho desse outro substituinte, como algumas vezes nos faz parecer crer. Não, é
pela ordem alfabética. E no sentido que dá o próximo substituinte, o menor número. Não tem nada de sentido horário, sentido anti-horário, não tem nada disso. A coisa funciona desse jeito aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Por que eu comecei a numerar aqui? Porque esse aqui é o etil e esse aqui é o metil. Então a preferência é sempre pela ordem alfabética, tá? Então fica assim, 1 etil, 3 metil, ciclohexano. Outro exemplo aqui, ó. Como é que se chama essa ramificação? Metil. E isso aqui? Sec-butil. Então, como é que vai ficar isso? Ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Agora aqui, ó, cabe de novo lembrar vocês. Por quê? Professor, sec, letra S. Mas lembre-se que esse prefixo não entra nessa regra. O que entra nessa regra é o prefixo do número de carbonos nas ramificações. Nessa ramificação especificamente, que é o butil. Então fica assim, 1 sec-butil, 3 metil, ciclohexano. Alguns autores mais antigos, ou em alguns livros, também faz assim, ó. Como é que se chama isso aqui? Butil. Tá? 1, 2, 3, 4. Como é que chama? Butil. Mas no carbono 2 tem uma ramificação, não é isso? Então a gente pode chamar assim, ó. Ao invés de chamar sec-butil, a gente pode chamar butan 2-il. 3-metil, ciclohexano. Outro exemplo aqui, ó. Como é que ficaria isso? Como é que se chama essa ramificação aqui? Essa ramificação se chama isopropil. E essa daqui? Metil. A isopropil com metil, quem é que ganha? Metil. Por isso que começou lá no carbono número 1. Tá? E aí, como é que fica o nome desse negócio aqui? Fica assim, ó. 1 metil, 3 isopropil, ciclohexano. Se preferir, também você pode colocar assim, ó. 1 metil, 3, tá vendo aqui, ó? Propan. No carbono 2 tem a ramificação. Propan, 2-il, ciclohexano. Mas tem mais regrinhas? Tem. Olha aqui. Quando 3 ou mais substituintes estão presentes no anel. Aí o que a gente faz? A gente começa sempre com o substituinte que produz o conjunto de localizadores mais baixos. Deixa eu explicar para vocês. Se eu começar aqui, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4. Então vai ser assim, ó, as ramificações estarão em 1, 2 e 4. Agora, se eu começar aqui, aí eu venho para cá, ó. Se eu começar aqui, ó, aí eu vou para cá. 2, 3, 4, 5. Já não são os menores números, porque aqui deu 1, 2, 4, aqui deu 1, 2, 5. E se eu começar aqui, mas nesse sentido, aí vai ficar assim, ó. 2 já perdeu para 1, 2. Então, por isso que isso aqui numera assim, ó. 1, 2, 4. Como é que fica isso? Obedecendo sempre a ordem alfabética. 4 cloro, 2 etil, 1 metil, ciclohexano. Olha para esse caso aqui, como é que vai ficar, ó. Eu posso fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4, 5. Ou posso fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Viu isso? Ou ainda isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Foi essa aqui que deu o menor conjunto nos substituintes. Então, esse aqui é o correto a fazer. Como é que fica o nome disso, professor? Fica assim, ó. 1 etil, ordem alfabética. 1 etil, 2, 4 dimetil, hexano. Ciclohexano, melhor dizendo, tá? Aí, mais esse exemplo aqui, ó. Como é que ficaria isso? Ficaria assim, ó. Se eu numerar isso aqui como número 1, e aqui vier número 2, número 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Eu acho que esse é o conjunto menor que poderia acontecer. Daqui para cá ficaria 1, 3. Esse aqui é 1, 2. Daqui para lá ficaria 1, 2, 3, 4. Ficaria maior. Então, qual que é a numeração correta? É essa daqui, ó. E como é que fica o nome disso? 1, 5 dietil. 1, 5 dietil. Ordem alfabética. 2, 3 dimetil, ciclohexano. Outro exemplo, quando o sistema de um único anel está ligado a uma cadeia simples com um número maior de átomos de carbono, ou quando mais de um sistema de anel está ligado a uma única cadeia, então é apropriado dar o nome aos compostos como sendo ciclo alquil-alcanos. Professor, não entendi nada. Então
espera aí que eu já mostro para vocês. Quantos carbonos tem nesse ciclo? Tem 5. Quantos carbonos tem nessa cadeia? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, deu nome a essa cadeia, isso aqui como se fosse ramificação. Como é que ficaria isso? Ciclo pentil. Tá vendo aqui, ó? A gente tratou o ciclo aqui como se fosse uma ramificação. Lembra lá do iniciozinho, né, que eu estava explicando para vocês sobre as nomes de ramificações? Então tá aqui, ó, ciclo pentil, hexano. Olha para esse caso aqui, ó. Tem 2 anéis aqui fundidos nessa cadeia. Embora pequenininha, mas são 2 anéis fundidos. Ok, chame assim, ó. Isso aqui você chama de ciclo hexil, isso aqui ciclo hexil, isso aqui é a cadeia principal. 1, 2, 3 átomos de carbono. Então fica assim, ó, 1, 3 de ciclo hexil propano. Tá vendo como que é interessante? E aí tem aqui uns ciclanos aqui, que é o bicho da goiaba. Dê uma olhadinha nisso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Quando tem um ciclo fundido a outro ciclo aqui por carbonos desse jeito. A gente chama isso aqui de biciclo. E como é que faz isso? A gente faz assim, ó, biciclo. Aí você olha quantos carbonos tem aqui? 2. Quantos carbonos tem aqui do outro lado? 2. E quantos carbonos tem aqui em cima? 1. Então fica assim, ó, biciclo 2, 2, 1, heptano. Por que heptano? Porque se você contar aqui ao todo, tem 7 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o biciclo 2, 2, 1, heptano. Olha para esse caso aqui, ó. A gente sempre faz assim. A gente vem aqui, ó, biciclo. Aí, qual lado tem maior número de carbonos? Esse aqui. Então, você começa com 2, 1, 1. Aí, quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então esse aí é o biciclo 2, 1, 1, hexano? Justamente. Olhe para esse, mais um exemplo aqui, ó. Aqui tá assim, ó. Vamos contar quantos carbonos tem no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, isso aqui vai ser biciclo, número, nonano. Que números serão esses? A gente sempre começa com o maior número de carbonos que tem do lado direito ou do lado esquerdo, né? Então, aqui começa com... Tem 3 carbonos, aqui tem 2, aqui tem 2. Então, fica assim, ó. Biciclo, 3, 2, 2, nonano. Olhe para esse exemplo aqui, ó. Também é um biciclo. Desse lado tem 4 carbonos, desse lado aqui tem 3 carbonos e aqui em cima não tem nenhum. Esse aqui é um biciclo condensado, né? Então olha como é que a gente faz o nome disso aqui. Vai ficar assim, ó. Biciclo 430, porque não tem nenhum aqui para cima, né? 430 nonano. E esse aqui como é que ficaria? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai ser biciclo, número, dodecano. Olha só como é que fica. Biciclo, 5, 4, 1, dodecano. 5 desse lado, 4 desse lado. Agora, uma coisa muito importante. Esse número 5 veio aqui, primeiramente, não é porque ele está à direita. Não, é porque ele é maior. Se aqui tivesse, aqui assim, ó, desse lado esquerdo aqui tivesse 6 carbonos, então, e aqui tivesse 5, seria biciclo 6, 5, 1. E aí o número de carbonos no total, tá bom? Então é assim que se faz. Mais um exemplo aqui para biciclos, ó. Um exemplo interessante. Esse biciclo agora está com uma ramificação. Olha como é que a gente faz. A gente tem que primeiro numerar essa cadeia. E como é que a gente numera essa cadeia? A gente sempre começa aqui pelo biciclo, ou aqui em cima ou aqui embaixo. Neste caso aqui, tanto faz. Só que a gente tem que numerar da seguinte maneira. Andar primeiro para o número de carbonos maior nesse primeiro ciclo que aparece aqui e em relação a esse ciclo. Então eu vou andar nessa direção, porque nessa direção tem 3 carbonos, enquanto que nessa outra direção aqui só teria 2 carbonos. Então por isso que eu faço assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fosse desse jeito aqui, ó, a mesma coisa, tá? Como é que a gente vai numerar? A gente vai começar aqui de cima ou aqui de baixo? Se eu começar aqui de cima, olha só o que vai acontecer. Mesmo tendo essa ramificação, eu tenho que andar para o lado que tem maior número de carbonos na cadeia. Então fica assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja que essa ramificação caiu no carbono 7. Agora, se eu começar aqui, ó, vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a forma de numerar corretamente.
Novamente eu repito, a gente não pode começar aqui e vir aqui para a esquerda. Não é pelo fato de ser esquerda, é pelo fato desse biciclo, que esse ciclo aqui só tem 2 átomos de carbono, enquanto que esse aqui ó, tem 3 átomos de carbono. É claro, esquecendo desses aqui. Então como é que fica essa numeração? Fica assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E qual seria o nome disso aqui? Bom, a gente tem que dar o nome à ramificação. Tem aqui ó, no carbono 8 tem uma ramificação chamada metil. Então fica assim, ó, 8 metil, biciclo, 3 átomos de carbono aqui, 2 átomos de carbono aqui e 1 átomo de carbono aqui. Então fica assim, ó, 8 metil, biciclo, 3, 2, 1, octano. Não esqueça que aqui você separa com pontos e não com vírgulas. Agora, olha para esse caso aqui, ó. Seria, no carbono 6 tem um grupo metil, no carbono 8 tem outro grupo metil, por isso 6,8 dimetil, biciclo, 3, 2, 1, octano. E por último, aqui um último exemplo, né? Olha aqui, ó, de novo, nós vamos numerar nesse sentido aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai, né? 6, 7, 8. Como é que vai ficar o nome disso aqui? Vai ficar assim, ó. Vai ser o 2 bromo, 6 cloro, biciclo, 3, 2, 1, octano. Não esqueça que aqui é a separação com pontos. Então, sobre nomenclatura de alcanos, eu queria falar isso para vocês. Na próxima aula, a gente vai falar sobre alcanos, mas sobre conformação dos alcanos. Se vocês gostaram da aula, deixe seu likezinho aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.